Bom dia, bom dia. Deixa eu começar com uma data aqui. 30 de abril de 2020, 3 horas da manhã. Nesse exato momento, eu entrei numa situação onde o controle não estava mais comigo. Sabe quando tu está de carona? Não sabe mais nem o que está acontecendo, tu só vai. 30 de abril, 2020, 3 horas da manhã. E eu entrei na carona de um acontecido. Ele se iniciou com a seguinte frase. Obviamente eu estava dormindo. E eu acordo com a seguinte frase. Du, estourou a bolsa. Era a Nayana, minha esposa, falando. Du, estourou a bolsa. Naquele momento, o que tu pensa, né? Bota tudo dentro do carro, bota a mulher dentro do carro, amarra no cinto e vai a 1000 por hora. Se o sinal não existe mais sinal vermelho, não existe mais multa, deixa, depois a gente faz uma vaquinha e paga. É isso que porque tu vê isso, né, na novela, no filme. Daí a Nayana, calma. E eu já li, né? Eu ia fazer um rally da minha casa até a... Calma, vamos ligar para o doutor. Eu falei, mas tem que levar para a maternidade, Nayana, como assim? Ligou para o doutor. Estourou a bolsa? Estourou. Tranquilo, então, aí deita, fica relaxada, descansa. 6, 7 horas da manhã pode ir para a maternidade. Eu falei, não, espera aí. E aquela hora que eu pego o carro e vou correndo e passo na frente de todo mundo e saio buzinando e xingo todo mundo e o policial fala, para, eu falo, não paro não, minha filha está nascendo. Senta, espera até as 7 da manhã. Dorme um pouquinho. Eu não sei em que mundo que esse médico estava que achou que a gente ia dormir um pouquinho, né? Ficou eu e a Nayana assim na cama. Que horas tem? 3h15. E agora? 3h40. Por volta de 6h30, a gente levantou, arrumou tudo, botou no carro. Aí, já não fui mais rápido e nem botei em risco ficar tomando multa, né? Já tinha que esperar mesmo. Foi na calma, chegamos então na maternidade. Aí eu falei, não, agora que é aquele momento da emoção. Cheguei na maternidade, cheguei ali na recepção e falei assim, moça, estourou a bolsa da minha esposa, minha filha está nascendo. Eu pensei, agora vai ser, sabe aquele que vem a maca, bota a mulher e vai. Ela olhou para mim e falou, tá bom, senta aqui, tem que preencher uns papéis. Eu falei, não tem que preencher uns papéis. A minha filha está nascendo, estourou a bolsa já, moça, é que já estourou. Tudo bem, senta aqui, tem que... Falei, cara, será que essa mulher não sabe o que é uma bolsa estourada? E eu no meio da maternidade, obviamente que ela sabia, eu é que estava... Aí eu repetia para ela, né, que estourou já estourou, não veio para cesárea marcada, estourou a mulher. Tudo bem, senta aqui, tu tem que assinar uns papéis, moço. Cheio de bolsa, larguei as bolsas, assinei, e agora? Vamos no centro cirúrgico, para onde é que vai, qual que é o negócio? Não, agora vocês vão para o quarto esperar. Falei, mas meu Deus, como é que esse negócio... Fomos para o quarto, aí vem o doutor e falou, não, agora é o seguinte, agora tem que começar a esperar o trabalho de parto, vai começar as contrações. Eu falei, e eu sentadinho ali, né? De repente a Nayana começou, eu falei, tá nascendo? Ela falou, não, é só uma contração. Aí passava 5, 6 minutos, de novo. Eu falei, agora está nascendo. Não, Du, aí a Nayana já sabia tudo. Ela falou, Du, vão ter contrações espaçadas, esse espaçamento vai diminuir, a contração vai ficar mais forte. Eu falei, tá, eu estou aqui. E aí, 30 de abril de 2020, para quem, né, era o ápice quando deu o primeiro boom da pandemia. Então, tinha uma doula contratada, não pôde entrar. Família, não pôde visitar. Quem era a pessoa que estava esperando ali, estava do lado da Nayana para dar todo o suporte? Eu. Em algum momento eu pensava, poderia ter trocado pela doula, né? Ela sabe muito. Mas tudo bem, eu fiquei lá. E aí começou, e as dores, daí a doula mandava, como é que ela tá? Aí eu olhava para a cama, Nayana, falei, olha, tá bem, o negócio aqui tá feio, que ela tá gêmea. Então bota ela na bola de pilates. Eu falei, meu Deus, pilates agora, tá bom. Bola, pilates, agora, manda ela fazer tal. E eu ia, mas não sabia o porquê e nem como eu fazia. Agora, aí começou a aumentar. 5 horas de trabalho de parto. 6 horas, 8 horas de trabalho de parto. E a Nayana, e nada de dilatação. E só dor. Agora bota ela no chuveiro.
Falei, Jesus, chuveiro agora. Bota ela lá e manda ela ficar... Botei ela lá e liga o chuveiro nas costas. E aí, ela está com dor ainda. 10 horas de trabalho de parto. 12 horas, 15 horas de trabalho de parto. Falei, e agora? Eu falei, ela está murchando lá no chuveiro, moça. Então agora bota ela no chuveiro com a bola de pilates. Meu Deus, aí estava ela e bola de pilates. Aí o quarto já todo sujo, né? Porque daí tinha estourado o bolso, e a Anaína por dor, assim, às vezes vomitava, desculpa, né? Mas acontece, né? E aí o que eu fazia? Eu ia pegando os lençóis e jogando em cima, assim. Eu falei, cara, quando vir a enfermeira vai me dar uma bronca. Mas era o que dava para fazer. 16 horas de trabalho de parto. Já tinha tomado 3 remédios lá, que é para dilatação, e não tinha dilatado nada. Estava com um dedo de dilatação. E aí, a Anaína, eu não estou mais aguentando, é muita dor, é muita dor. E eu, assim, como eu falei para vocês, o controle zero na minha mão. Eu não sabia o que tinha que fazer. Eu era um robô. A doula falava, faz isso, eu fazia. Chegava o doutor e falava, deixa ela nessa posição. Eu deixava. Aí, nesse momento, o doutor veio, chegou e falou assim, Nayana, tu já está 16 horas com a bolsa rompida. A bebê, a Olivia, nossa filha, está tudo bem. Mas eu acho que está na hora de a gente ter que ir para uma cesárea. Porque não dilatou nada, isso aqui pode demorar dias. Só que a Nayana já estava com muita dor. E tinha uma questão que a gente não queria ir para cesárea, por causa de uma questão que a Nayana tem uma síndrome, então ela tem uma questão com anestesia. Então tinha toda uma questão de anestesia especial, de outras drogas, se caso desse algum choque anafilático, daí a gente estava meio tenso por causa disso. Mas a Anaína já estava com tanta dor que quando o médico falou, eu estou falando isso tudo, mas o teu vai ser tudo bem, Gabriela. Gabriela grávida aqui olhando para mim. Mas já é o terceiro, né? Isso aí já sabe de... Quem sou eu para querer falar para ela? O Aislan que ainda não deve estar preparado, né? Vai vir 4... O homem nunca vai estar preparado, a gente é assim. Aí o médico falou, vamos para a cesárea. Eu achei, a Nayana vai relutar, porque ela não vai querer, por causa dessa questão. A Nayana olhou para mim, vamos, claro, agora. Eu falei, caraca, deve estar doendo bastante mesmo. Aí, o doutor olhou para mim e para a Nayana falou assim, então é o seguinte, eu vou lá chamar a equipe e a gente vem pegar você. Quando o doutor saiu, daí a Nayana olhou para mim e falou assim, Du, ora pela gente. Ora por mim, ora pela Olivia, pelos médicos. Aí eu pensei, agora sim, agora é a minha hora. Entendi o meu propósito de estar aqui esse tempo todo. Como a galera fala para zoar, né? Agora eu me consagro. Fui lá como um bom pai, né? Bom marido, encostei do lado da Nayana, falei, agora, essa é a minha hora de brilhar. Botei a mão na cabeça da Nayana, respirei fundo. Comecei a chorar num nível de soluçar que não saiu uma palavra. Eu e chorava, e soluçava, e sentei e chorava. Corta a cena, tá a Nayana sentindo dores com a mão em cima de mim, falando, Senhor, abençoe o Dudu também, que está muito nervoso. Abençoe. E foi assim, a Nayana que orou por ela, pela Olivia, pela equipe médica, e eu que estava chorando. Aí veio a equipe médica, pegou a Nayana, levou e falou, pai, fica aqui que a gente já vem te pegar. Aí eu fui, daí quando eu fui a Olivia já estava fora da Nayana. E aí, bom, correu tudo bem. Foi um período um pouco difícil, como eu falei, foi pandemia, não teve visita, não teve nada. Mas a Olivia já está aí com 1 ano e meio, está lá em casa, deve estar agora lá correndo para um lado para o outro. Mas eu vou te falar, como é desconfortável, muito desconfortável, estar numa situação onde a gente não tem o controle. Gera ansiedade, gera medo, gera todo qualquer tipo de... Porque assim, quando eu estou numa situação em que eu domino, está tranquilo. Eu sei o que tem que fazer. Eu vejo uma coisa acontecendo, não, está normal, daqui vai para outro. Dessa situação vai para lá e se corrige assim. Quando eu estou numa situação que eu não controlo, ansiedade, medo. E nós, de algum modo, existe uma cultura que não é de hoje, nem dos nossos tempos, onde o eu tem que estar sempre confortável.
O eu tem que estar sempre satisfeito. O eu tem que estar sempre em paz. Nada pode me tirar da minha zona de conforto. Nada e nenhuma situação pode ser algo que eu não controle. É quase que uns tempos do culto do eu. Se não está no meu agrado, se não está no meu controle, se eu não sou o centro, não está bom. Não está legal. É assim ou não é? E esse culto do eu, ele impacta diretamente a nossa vida com Deus. O culto ao eu ser satisfeito, ao eu estar bem, ele impacta tão diretamente a nossa vida com Deus, que eu estou usando a expressão com vocês aqui, e eu uso essa expressão, a minha vida com Deus, e não causa estranheza. Porque quando eu falo a minha vida com Deus, é quase como se Deus fosse um adendo à minha vida, um anexo. É a minha vida com Deus. E quando a gente lê lá em Gálatas 2:20, que Paulo fala, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não existe mais minha vida com Deus. A minha vida é Deus. Eu estou vivo por causa de Deus. Ele não é um puxadinho da minha vida. Ele não é um penduricalho que eu boto no retrovisor do carro, ele não é uma fotinha que eu boto no bolso ou dentro da minha carteira. Mas é curioso isso, né? É normal eu falar a minha vida com Deus. Porque o meu eu é o centro. O meu eu tem que ser satisfeito. E é sobre isso que a gente está falando hoje, é sobre isso que eu quero falar com você. O tema dessa pregação, se você viu nas redes sociais, curta, compartilha as redes sociais da comunidade, tem que fazer uma propaganda para o ministério, as transmissões. Mas se você viu, se você recebeu na rede de transmissão também do WhatsApp, o tema é não mais eu. E isso é muito difícil. Não viver mais olhando para mim. Não viver mais olhando para o meu eu. Não viver mais cultuando o meu eu. Entender que não existe uma vida com Deus, existe vida. E isso é sinônimo de Deus. Sem Ele não existe vida. Sem Ele não existe salvação. Tem uma passagem bíblica, e eu convido você a abrir, que está lá em Colossenses 1. Um 15. Esse texto, o que mais os teólogos, estudiosos estudam, o que mais eles apontam, é que ele é um hino da igreja primitiva. Você vai ver que, de repente, na versão da sua Bíblia, pode ser que ele está até formatado de forma diferente, ele não está justificado, ele está centralizado, assim, né? Porque ele é um hino, é algo que foi acrescentado. E do 15 ao 20 fala o seguinte, eu leio isso aqui para que a gente consiga começar a caminhar nessa noção do que é esse Deus. Que não tem como ele ser um adendo, não tem como ele ser um puxadinho da minha vida. E o texto fala o seguinte, aqui ele se refere a Cristo, que é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, Ele que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse texto ele traz duas dimensões da soberania de Cristo, da supremacia de Cristo. Ele é Cristo sobre toda a criação. E Ele é Cristo sobre todo e qualquer tipo de intenção de reconciliação entre Deus e entre você e entre eu. Esse texto nos revela que Cristo é o centro de toda a igreja.
Cristo é o centro e a supremacia de toda a autoridade. Percebam que esse texto, ele não te dá brecha para o meu eu estar no centro. É Cristo. O Aslan fez a leitura aqui no início do culto e ele leu Romanos 11:36, que fala, ali no final da leitura que ele falou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Gente, não tem. É um ciclo fechado. Vem dele, é por causa dele e volta para ele. Achar que a gente se reúne em culto porque a gente está dando algo para o Senhor, não. Se tu está se reunindo em culto é porque Ele permite isso. O fato de tu vir e louvar Ele é porque Ele já colocou isso no seu coração. Antes mesmo que você possa pedir e tudo, né, eu já sei da intenção do seu coração. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não existe brecha para eu estar no centro. Mas a gente quer estar no centro. Porque o centro é confortável, Dudu. O centro é como um dia de calor, uma rede com uma brisa suave que fica me balançando bem tranquilamente. Eu falo, aqui tá bom. O centro é igual aquela cama naquele inverno de Curitiba com aquele cobertor de lã, de pena, aquele bom edredom, que tu vai e fica ali no quentinho, como é bom ficar aqui. Daqui ninguém me tira. E chega um Deus que fala, filho, deixa comigo. Aí tu fala, Senhor, deixa só isso aqui. Porque é desconfortável, tem coisa que tu não abre mão. Mas qual que é o perigo de eu estar no centro? Todos os perigos. Todos os perigos. Primeiro, quando eu estou no centro, não existe salvação. Não existe salvação quando o Dudu está no centro. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele não falou, eu sou o caminho, eu sou aquele cara legal também, eu também tenho boas palavras, e se tu quiser chegar a Deus, vai por esse caminho aqui que tu chega lá. Não, é por Ele. Eu no centro, não existe salvação. Quando eu estou no centro, a verdade do Evangelho, que é graciosa, de um Deus que amou de forma incondicional, que mandou seu Filho para morrer numa cruz, por pecador como eu, como você. Quando eu estou no centro, a graça do Evangelho começa a se tornar insuportável para a minha vida. Porque ela foge da lógica do eu. Porque é Ele. Por Ele, através dEle. O Evangelho, quando eu estou no centro, ele começa a se tornar pesado. Ele começa a se tornar custoso. Eu tenho que ir. Eu tenho que fazer. Eu tenho que entregar. Eu tenho que mostrar. É pesado. Quando Ele é centro, é graça. É leve. Tudo é afetado quando eu estou no centro. Inclusive, a minha e a tua, daquilo que a gente chama de as nossas disciplinas espirituais. Oração, leitura da palavra, louvor, reunião em comunidade. Isso é muito afetado quando eu estou no centro. A gente pode começar pela oração, por exemplo. Quando eu sou o centro, a oração é um método. Eu aprendi um negocinho que é bom. É um método para satisfazer, é um método para me deixar calminho, é um método para falar, cumpri a de hoje, já orei hoje, check. Quando Deus é o centro, eu entendo que a oração é um caminho de relacionamento com o Pai. Tem outro viés, tem outro foco. Quando eu estou no centro da oração, Deus ele é só mais um meio para eu alcançar o que eu realmente quero. Deus é uma escada. Eu quero é chegar lá. Deus, por favor, me dá o emprego que eu estou pedindo já há tempo aqui. No fim, eu quero um emprego. Esse Deus, ele é um meio. Deus, eu quero tanto aquela casa lá. Dá uma condição de comprar. O que eu quero é uma casa. Deus, por fim, começa a ser um meio. Quando Ele é centro, eu posso continuar querendo a casa. Eu posso continuar querendo um emprego. Mas eu vou entender que, se eu não conseguir o emprego, se eu não conseguir a casa, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo bom.
Porque não é o centro da minha vontade e do meu querer. É quem Ele é. E eu sei que nessa comunidade existem vários testemunhos. De pessoas que botaram coisas em oração, desejos em oração. A gente até há um tempo, me permite abrir, a gente estava orando lá em cima, na equipe técnica, pelo Maurício, pelo Marcelo, sobre emprego. E a gente orava e ele conseguiu o emprego, e glória a Deus por isso. Mas Deus vai continuar sendo Deus, se ele perder esse emprego, ou se ele não tivesse conseguido esse emprego. Porque Deus também é Deus de consolo, é Deus de enxugar lágrimas, é Deus de colocar no colo. Ele continua sendo Deus. Mas quando o centro da oração sou eu, se não vem, tem que mudar o método. Tu não está orando o suficiente. Tu tem que agora orar, na verdade, assim, assim, assado. Quando eu sou o centro da oração, a oração vira um caminho de mérito. Consegui! Oh, mas o que eu orei também. Nossa, fiz uma campanha, eu orei tantos dias, tantas noites, jejuei. Nossa, parabéns, você é um santo. Eu perco, sai da minha noção que, na verdade, quando Deus é o centro da oração, a oração é um ato de graça. Ele permite que eu possa chegar na presença dele e falar, Pai. É um ato de graça. Eu não sou merecedor de chegar na presença dele, tu não é merecedor de chegar na presença dele. Mas por meio de Jesus Cristo, ele deixa. Ele fala, vem filho, tu estás justificado, é gracioso. Não é porque eu sou bom. Lembra o jovem rico? Nossa, eu faço tanta coisa, Senhor. Tudo bem, larga tudo, me segue. E Jesus no início fala o que para o jovem rico? O que eu faço aí para ser bom? Jesus fala assim, já começou errado, gurizinho. Só tem um que é bom, que é o Pai. Não é mérito. E aí a gente entra para outra disciplina espiritual, a palavra. A leitura da palavra. Gente, desculpa, às vezes ser tão franco, mas a Bíblia não é sobre você. A Bíblia é para você, mas ela não é sobre você. A Bíblia é sobre um Deus, Criador, que foi para uma cruz para salvar um pecador como eu, e falou que vai voltar. É sobre esse Deus. Quando eu falo que a Bíblia não é para nós, de repente a gente fala assim, não é sobre nós, daí tu fala, não, calma assim, como é que não é sobre? Porque tem coisa que... O problema é que quando eu estou no centro, quando eu pego a palavra, a primeira coisa que eu faço, eu me coloco na história, eu me coloco no centro. Vamos pegar um exemplo aqui, Davi e Golias. Quantas vezes, eu já preguei isso, quantas vezes tu não escutou pregações do tipo assim, lê Davi e Golias e fala, então tá vendo? Deus vai derrubar os gigantes da tua vida. Calma. A Bíblia está falando que Deus fez com que Davi vencesse o gigante. Ok. O que a Bíblia quer revelar numa história como Davi e Golias é quem Deus é. E não o que Ele vai fazer comigo. Não quer dizer que Deus vai derrubar os gigantes da tua vida. E pode ser que Ele não derrube. E Ele vai continuar sendo Deus. Ou quando a gente pega uma história, por exemplo, como a de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Aí tu lê uma história, a primeira coisa que tu faz, tu vai lá e se coloca na história. Opa, eu sou o Moisés da história, então o Mar Vermelho é um problema que eu estou tendo na minha família, então agora Deus vai abrir, eu vou passar por esse problema. Gente, o que a Bíblia está falando é que Moisés, patriarca, lá no Pentateuco, estava precisando atravessar o mar, estava vindo uma galera perseguindo ele, o povo olhando para ele falando, e aí Moisés, nós vamos para onde? Moisés, Senhor, legal, né? Ó, fez tudo isso e agora eu estou aqui. Está falando que nele aconteceu isso, com ele aconteceu isso. E ele falou, ô Moisés, para de choramingar, levanta o cajado aí que tu vai ver o que vai acontecer. E ele passou. Aconteceu com ele. Deus continua sendo poderoso para abrir dificuldades, abrir cenários na nossa vida, continua. Ele vai fazer? Não sei. Porque senão, quando eu leio a palavra e eu sou o centro dela, eu começo a pegar esses contextos da palavra e transformar em métodos. Em métodos. Opa, com Daniel deu certo, acho que eu vou fazer o jejum do legume, hein? Vou largar a carne. Calma, gente. Era um contexto. Estava acontecendo algo. Não estou falando que não pode fazer. Pode fazer. Mas não transforme a Bíblia em métodos. Porque o meu relacionamento e o teu relacionamento com Deus é praticamente particular.
Por mais que depois ele se manifeste de forma comunitária, ele é particular, ele é individual, ele é personalizado. Deus sabe o que vai tocar teu coração. E eu até brinco, né? Quando Deus chama a atenção de Moisés, ele chama pela sarça ardente, lembra? Que é um arbusto que pegava fogo, mas não era consumido, e Moisés andando ali, olha e fala, caraca, o fogo, e não está sendo... Eu vou falar para vocês, eu sou tão distraído, e a minha mulher sabe disso, e ela briga bastante comigo, eu vou parar por aqui, eu sou tão distraído que se eu vejo de repente o negócio pegando fogo, eu ia falar, ih, está pegando fogo ali, ó. E aí Deus falando, putz, o Dudu não percebeu que sou eu. Mas ele sabia que com Moisés iria chamar a atenção dele. E ele sabe como é que ele chama a atenção do Dudu. Tem coisas às vezes que eu fico lá pirando no meu mundo, olhando e falando, cara, olha só. A Naina, por que tu foi? Não, olha isso aqui, ó, como Deus é grande. A Naina, é sério que tu está vendo isso aí? Pô, tu não, Naina? Não. Mas Deus sabe como. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não olhar a palavra achando que eu sou o centro dela. Porque o centro dela, ao ler a palavra, o nosso objetivo tem que ser o que ela revela de Deus para mim. Ele é o centro. Óbvio que a gente pode aplicar depois para a nossa vida, óbvio que eu posso falar, pô, mas isso aqui faz sentido pelo que eu estou vivendo, mostra e revela que Deus é fiel, mostra e revela que Deus é amor, mostra e revela que Deus é justo, isso faz sentido. Mas tome cuidado de não ter o primeiro movimento de falar, é para mim, então Deus vai fazer também. Calma, é sobre Ele. É sobre Ele. E aí a gente pode entrar numa outra disciplina espiritual, que é o do louvor. Quando eu falo louvor, eu não falo especificamente na música, eu falo em celebrar ao Senhor. Eu acho até um pouco engraçado aquelas entrevistas de jogador de futebol, quando fala que, não, Deus foi muito bom com a gente, Deus foi fiel e a gente ganhou o jogo. Pô, e quem perdeu, cara? E a galera que perdeu, Deus é ruim? Ou aconteceu um acidente, a gente pode levar isso para coisa séria. Não, Deus foi muito bom porque eu sobrevivi, tá? E o outro que faleceu, Deus foi ruim. É claro e é lógico que eu posso agradecer a Deus pelas coisas, pelos feitos. Mas eu tenho que tomar cuidado para não achar que Deus é bom porque deu certo. Eu tenho que entender que se meu time perder, Deus é bom. Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu tenho que entender que se alguma desgraça acontece na minha vida, Ele continua sendo Deus. E não é o coração dele que tem que mudar. É o meu que está em processo de transformação. Às vezes que eu mais senti Deus me pegar e falando assim, Dudu, vem cá que a gente tem que dar uma modelada, foram em situações de sofrimento. Não estou dizendo que contigo vai ser assim, como eu te falei, não transforme tudo em método. Comigo tem que ser assim. Ele me conhece, ele falou assim, Dudu, algumas coisas tu vai ter que ser pela dor. Tive um episódio de depressão há 6, 7 anos atrás. Cara, é difícil falar isso, mas não existe o mesmo Dudu antes dessa depressão. Deus me moldou e transformou minha vida e aí eu começo a entender quando ele fala em Gálatas, em tudo dai graças. É muito, na época eu não conseguia, e na época eu fiquei revoltado, eu falei, Deus, legal para ti, vim para cá estudar teologia e tu me abandona, essa era a minha percepção. Hoje eu consigo olhar e falar, Senhor, obrigado. O que Ele me quebrantou, o que Ele me quebrou, o que Ele me quebrantou e me quebrou durante essa gravidez da Nayana, de aprender que Ele é Deus sobre tudo, de que estava acontecendo um milagre naquela barriga. E quando as coisas não vão bem, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus em todo momento. Se o culto é espetacular ou não, Ele é Deus. E com isso, eu entro num último ponto aqui que eu quero colocar em relação às disciplinas espirituais, que é a vida em comunidade. A minha vida em comunidade. Quando eu sou o centro, a vida em comunidade ela serve para servir o meu eu. A igreja tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, a música tem que ser a música que eu gosto, que eu quero, a música que toca o meu coração. O pregador tem que falar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, da palavra que me deixa feliz, aí dele se falar alguma coisa que me deixa desconfortável.
A vida em comunidade, quando o eu é o centro, a comunidade vira um clube. Sabe quando tu é sócio de um clube? E tu vai lá e fala assim, ó, a piscina lá tinha folha na piscina, hein? Reclamação. O campinho de futebol, a graminha estava grande, hein? Reclamação. Meus filhos foram brincar no parquinho, o balanço estava um pouco enferrujado, hein? Reclamação. A vida em comunidade, quando o eu é o centro, ela vira uma vida de clube. E eu não estou falando que você não pode chegar e falar assim, olha, isso aqui eu acho que a gente tem que ver, hein? Mas o nosso movimento, quando Deus é o centro, e eu vejo algum problema, alguma questão na comunidade em si mesmo, aqui na própria Redentor, o meu movimento tem que ser, não de ser uma soma para o problema. Porque se eu já tenho um problema e tenho ainda tu cobrando de mim, esse problema só aumenta. Mas o nosso movimento tem que ser de fazer parte da solução daquilo que eu identifiquei. Se eu tenho um problema e eu chego e falo, cara, eu vi que essa luz aqui, Dudu, não está boa, e é por causa disso e disso, se tu quiser eu posso lá ver outro modelo. Tudo bem se tem problema, e tudo bem tu identificar o problema, e tudo bem tu apontar o problema, mas como tu não quer satisfazer o teu eu e entende que existe uma coisa maior, tu vem fazer parte de uma solução. Hoje de manhã eu estava aqui arrumando a parte do som, a Helma chegou para mim e falou assim, Du, posso te falar uma coisa? É tu que cuida da transmissão? Quase que eu falei, eu acho que eu vou falar que não. Mas depois o Aslan vai me apresentar como o cara que cuida, vai ficar feio, né? Falei, sou. E ela falou assim, olha, com todo carinho, mas o áudio da transmissão não está bom. Tem que melhorar durante a música. Eu percebi que a voz ficou assim, e isso é por causa do instrumento. Isso é bom demais. Porque ela sabe do que ela está falando. Meu, é a Helma, ela... Não vou olhar para falar, sabe nada de música, moça. Vai estudar um pouquinho, imagina. Ela levanta o piano e joga o piano na minha cabeça. Não porque ia estragar o piano. Mas ela falou isso para mim, e é assim. Ela simplesmente poderia virar, o som não está bom, tá? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas não, é um movimento que faz parte de uma solução. Do som não está bom por causa disso e disso, eu acho que tem que melhorar isso e isso. E a pessoa tem base para falar. Não é só um achismo ou um gosto. O que contrapõe toda uma vida em comunidade quando é o centro é quando Deus é o centro. E o resumo de uma vida em comunidade quando Deus é o centro, a gente se resume ela em uma palavra: serviço. Uma vida em comunidade onde Deus é o centro, a gente se resume em servir. Eu estou aqui para servir. Eu comento com a galera, o meu ministério é servir quem quer servir. A galera toda da técnica é tudo voluntário. E eu não quero que o cara chegue e fale assim, pô, a técnica ainda está ruim. Tá, então como é que eu posso fazer para ficar bom o teu serviço? E essa pessoa vem com a intenção de, através da técnica, servir quem está sentado aqui, servir quem está em casa. Muda toda a perspectiva. Quando eu vivo uma comunidade onde Deus é o centro. Onde eu faço dele, não que eu tenha esse poder, porque ele é o centro, mas na minha concepção eu faço dele o centro. E o problema é que quando eu vivo numa comunidade onde eu sou centro, eu sou centro, eu sou centro, uma comunidade formada por pessoas onde o eu sou centro, o nós é o centro. Vira um conjunto de eus no centro, nós somos o centro. Quando nós somos o centro, nós somos fechados para o que está fora. O importa é a minha bolha da comunidade do Redentor está legal. Como ela é relevante para quem está lá fora, o importante é que para mim está bom. O importante é que para mim está gostosinho. Lembra que eu falei que a situação do parto me deixou desconfortável porque não era o que eu queria? A caminhada de fé tem que deixar a gente assim também. Eu tenho que olhar lá para fora e falar, não está bom. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que é centro, não está satisfeito com isso. Pai, como que a gente serve essa cidade? Como que a gente serve o próximo? Porque Tu é o centro. Vamos combinar, se for para satisfazer só o nosso eu, cara, é bem mais fácil, cara. Faz uma vaquinha aqui, arruma umas coisinhas aqui, deixa esse templo todo moderno, bonito, bota uns telão de LED aqui para quem gosta, né? Se quiser a gente troca os bancos e põe poltronas individuais. Aí vai estar gostoso. Mas não é para mim, não é para ti. É por causa dele, por ele, para ele. E qual é a vontade dele? É ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. É que a gente sirva.
Uma vida em comunidade onde Deus é o centro, a gente serve. E vão ter problemas técnicos, vão ter problemas estruturais, mas que a gente possa ser parte da solução dos problemas. Que a gente possa falar, cara, isso aqui não está bom, mas se tu quiser, eu posso ajudar nisso, nisso, aquilo. Vida em comunidade. Existe um fenômeno que às vezes eu acho até engraçado, nessa vida de comunidade, quando eu sou o centro, que é a terceirização. Tem gente que às vezes chega e fala assim, olha, a comunidade do Redentor deveria ser mais missionária, deveria ser mais assim, a comunidade do Redentor deveria... Aí eu fico pensando, qual que é a comunidade que tu vai? Ah, eu vou na Redentor. Ah, peraí. Então tu é a Redentor. Por que tu fala em terceira pessoa? Porque tu terceiriza a culpa. Gente, a gente não consegue, não pode, não deveria terceirizar aquilo no qual eu faço parte. É a mesma coisa eu chegar em casa e falar para a Nayana, Nayana, a vida dessa família aqui está um pouco desorganizada, essa criança de 1 ano e meio aqui está correndo demais pela casa, tem que organizar essa família aí, né? A Nayana vai falar para mim, tá, então organiza, tu é pai também dessa família, tu está criando essa criança junto. Terceirizar é escantear a culpa, escantear a responsabilidade. E, cara, quando vem fala para mim do tipo, eu sei que a pessoa é da Redentor, e a pessoa vem falar, eu acho que a Redentor deveria... Eu falo, mano, já parou. Tu é a Redentor. Se tu acha que a Redentor está assim, é porque você está assim. Porque tu é a Redentor. Não, mas eu faço isso, isso, aquilo, então beleza, então a Redentor já não é tanto assim. Porque tu é Redentor e tu está fazendo isso. E não precisa tudo ser institucionalizado. Se tu ajuda o próximo, se tu ajuda o vizinho, a gente não precisa institucionalizar isso como o ministério da pessoa que ajuda o vizinho. Tu é igreja, e tu é Redentor, e tu é lá Redentor. E ótimo. Você faz parte. Se tem algo na Redentor que te incomoda, tu é Redentor. Seja parte da solução. E não para que a Redentor seja uma igreja, uau, como a gente é bonitinho. Para que a gente faça a vontade do Pai. Que a gente ame sobre todas as coisas e que a gente sirva o nosso próximo. Esse é o querer dele. Eu tenho a impressão que às vezes a gente faz de Deus... Sabe esses aplicativos que tem hoje? Uber, iFood. O iFood, então, durante a pandemia, falaram que cresceu muito o uso dele. Como é que é o uso de um aplicativo? O pessoal que trabalha com tecnologia aí, né? Tu instala no seu celular. Ninguém abre o celular e fica olhando o iFood quando não está com fome. Ninguém abre o celular e abre o Uber quando não quer ir para lugar nenhum. Fica só olhando, nossa, que legal o mapa, que legal esses carrinhos. Não. Tu abre o iFood, tu abre o Uber, quando tu quer ir para algum lugar ou quando tu quer saciar a tua fome. E parece que às vezes a gente faz isso de Deus. É um aplicativo que eu abro, escolho o que eu quero, me satisfez, eu fecho. Na próxima necessidade eu abro de novo. Se foi bom, eu até falo para alguém. Se foi ruim, eu dou 2 estrelinhas. E às vezes o nosso relacionamento com Deus ele segue esse caminho. Eu tenho uma necessidade, eu pego, eu peço, se me atendeu, legal, até falo para alguém, Deus até que é bacana. Se não é legal, eu dou 2 estrelinhas e saio fora. Falar. Vai ver se a igreja não é boa. Vai ver o jeito que eu aprendi a orar não é bom. Vai ver essa versão da Bíblia não está legal. Então a gente tem que tomar esse cuidado, para não fazer de Deus um aplicativo de satisfação ao meu eu. O Zé Bruno, ele é ele é vocalista daquela banda Resgate, uma banda que não dá mais nem para falar que é uma banda nova, né? Porque eu escutava quando eu era adolescente. Estamos ficando velho, né, gente? Eu sou pai, vê se pode. O Zé Bruno, hoje, ele é pastor de uma igreja, e eu estava escutando uma entrevista dele, e ele fala o seguinte, o diabo não quer ser o centro da sua vida. Para ele, basta que você seja. O diabo não quer que você seja o centro da sua vida. Para ele, basta que você seja. E é isso. Basta que o seu eu esteja satisfeito. E o que a gente faz diante disso? Tá bom, Dudu, eu estou entendendo, estou compreendendo. O que a gente faz diante disso? Primeira boa notícia. Ele já fez. Essa mudança, essa metanoia, essa mudança de concepção de quem é Deus e quem Ele é e como Ele opera, isso só acontece através do Evangelho. Não é um querer agora. Eu escutei a pregação do Dudu, então agora eu tenho que botar Deus... Não.
Ele só vai ser o centro através do Evangelho. Por isso que eu falo que ele já fez. Foi quando ele foi para uma cruz. Quando ele vai para uma cruz por causa de mim, por causa de você que é pecador, ele já estava fazendo. O que Jesus fala quando ele está com os braços abertos lá? Qual é a última palavra dele? Ele fala, está consumado. Já está consumado, gente. Não existe nada que tu possa fazer para que ele te ame mais ou menos, ele já te ama. Não existe nada que tu possa fazer para ele ser mais ou menos Deus, ele é Deus. E está feito, está consumado. Diante de tudo isso, de entender que ele é o centro, como eu faço para mudar? Apenas entenda que ele já fez. Que ele se doou numa cruz. E eu não merecia, mas ele fez. Outra coisa importante é eu aceitar que Deus é Deus, independente da minha capacidade de explicar quem Ele é. Porque como eu falei, como o meu eu tem que ser satisfeito, então como eu não consigo explicar Deus por inteiro, isso me gera desconforto. Como é que eu vou confiar numa coisa que eu não sei todo como é que funciona? Então deixa eu pegar só essa parte e essa parte dele, que eu entendo, o restante, não. Não deixa a tua falta de capacidade de entender quem é Deus como um todo, interferir na forma que tu crê nele. E por isso que tem que ser por fé, porque a gente está confiando em coisas que a gente não consegue ver. E tu nunca vai conseguir entender Deus. Às vezes a gente está numa discussão com um amigo, né? Ah, mas por que Deus é isso? Daí tu explica. Ah, e por que faz isso? Daí tu explica. Ah, e por que Deus não sei o quê? Daí eu falo, isso eu não sei. Viu? Te falei que Deus não era isso tudo. Eu falei, não, eu falei para ti que eu não sei. Não estou falando que ele não é. É a minha limitação. Eu lembro de um episódio, não sei se ele vai estar aqui, o Mário. Quando eu fazia FATEV, Faculdade de Teologia, cara, a gente entrou numa aula com o Mário, e o Mário, quem conhece o Mário aqui, ele veio no culto da manhã, é doutor em Teologia, professor da FATEV, membro da Redentor, ele é a calma em pessoa, né? E os alunos, e a gente sentava em U, a gente botava as mesas assim, em formato de U, e o professor meio que ficava no meio. Cara, aquele dia a gente baixou para botar pergunta, sabe aquelas perguntas sem resposta? Qual é o sexo dos anjos? E por que Deus fez isso? E é assim ou é assado? E o Mário, não, gente, calma. E a gente, não, mas então, a gente quase que estava assim, botando em xeque, tá vendo, a gente está fazendo teologia, mas esse Deus aí não, a gente estava indo por esse caminho, de tão... E no meio daquele bombardeio de perguntas de quem é Deus e por que é Deus e por que não sei o quê, o Mário, na sua calma, foi para o meio desse U, bem com calma, daquele jeito Mário de ser, e nós fazendo pergunta. De repente o Mário pegou e se colocou de joelho, e a gente fazendo pergunta. E o Mário, como um bom estudioso de Lutero que ele fez a clássica posição de Lutero, que é deitar com a barriga para o chão, com a testa no chão, que era a forma que Lutero se colocava em reverência ao Senhor, e o Mário fez isso. E de repente a gente parou de fazer as perguntas, a gente se deparou com o Mário deitado no chão. Não aguentou, né? Passou mal, só pode, né? E o Mário naquela posição, a gente ficou em silêncio. O Mário falou assim: diante do mistério que é Deus, agradeça por poder adorar o mistério que é Deus. Sem mentira nenhuma, a turma inteira estava chorando. E eu, inclusive. É que vocês viram também que eu, para chorar, não pago muito, né? Cara, aquele dia eu aprendi muita coisa. Diante do mistério que é Deus, agradeça por poder adorar o mistério que é Deus. Deus não é aquilo que tu consegue explicar, mas além daquilo que tu consegue explicar. Porque Ele é Deus e não depende de mim. Um terceiro ponto, e a gente se encaminhando já para o final. O terceiro ponto está lá em Lucas 9, 23. Uma fala do próprio Cristo. Um texto bem conhecido. Lucas 9, 23, ele vai falar o seguinte: e Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo?
Se alguém quiser me acompanhar, negue-se. Não existe outro caminho, a não ser tu falar não para o teu eu. E entender que Deus é soberano sobre tudo. Entender que Ele é soberano sobre tudo. Primeiro ponto, Ele já fez. Segundo, Deus é muito maior do que aquilo que tu e eu conseguimos compreender. Terceiro ponto, negue-se. Quarto e último ponto, tenha fé. Percebam que a fé entra como uma pecinha que se encaixa perfeitamente nisso tudo. Porque tu está pedindo para eu me negar, tu está falando com um Deus que eu não compreendo como um todo, como que eu ando nisso? Em fé. Na certeza das coisas que eu não vejo, na certeza das coisas que eu não compreendo, mas na certeza que Ele é fiel e justo para cumprir. Na certeza que na hora da lágrima, Ele é Deus fiel e justo. Na certeza que na hora da dor, Ele é Deus fiel, justo e amoroso. Na certeza que na hora da alegria, Ele é Deus fiel, justo e bondoso. E que Ele vai ser Deus sempre. E quem está sendo moldado nessa caminhada toda sou eu e você. Porque aquilo que a gente leu em Colossenses, antes de tudo Ele já era. Ele é eterno de tudo que veio e de tudo que está por vir. Ele já é. Deus não é um ser que veio evoluindo. Ele já era Deus. E Ele é Deus. E sempre será Deus. Quem está num processo de metanoia, de transformação, é eu e você. Uma transformação que só acontece por meio dEle. Não porque tu quer. Não porque tu fez algo e merece. Só acontece por causa de uma cruz. Porque é um Deus movido por amor. É um Deus que é amor. É um Deus que é vida. Amém? Vamos orar? Senhor, a gente te louva, porque não somos merecedor, mas o teu grande amor está sobre a nossa vida, Pai. Não somos merecedor, mas Jesus Cristo numa cruz nos deu acesso, Pai, ao teu grande amor. Senhor, que o Senhor continue sendo Deus sobre essa igreja, Deus sobre a vida de cada um aqui, Pai. E que a cada passo, cada manhã, quando a tua misericórdia é renovada, a gente possa entender que tu é Deus sobre tudo, que não sou eu, e não é para satisfazer o meu eu, mas é que em ti sim eu sou completo. Por isso eu oro e te agradeço, Pai, porque através de ti é por ti tudo, Pai, que eu vivo. Amém. Lembra na história do parto? No final de tudo eu vi que a melhor forma que tinha para acontecer era aquela. Tudo estava na mão de quem era capacitado para fazer. Tudo estava na mão de quem estava preparado para fazer o parto. Não era na do Dudu. E essa foi a melhor forma de acontecer o parto da minha filha. Que a gente possa fazer isso na nossa vida com Deus também. Amém?